Ok, pessoal, então informando a todos os presentes que esta aula está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no SIGA, assim como todas as outras aulas. Bom, pessoal, hoje o nosso encontro aqui, hoje e amanhã, ele é basicamente para nós resolvermos questões de falso e verdadeiro da lista, né? Exercícios que eu já enviei para vocês, referente aos capítulos 7 e 8. Mas, na verdade, essa lista de VOF, ela é mais do capítulo 7, tá? E os iniciais ali, as perguntas, né, que é mais ou menos um roteirinho de estudo ali do Freud, aí não, envolve o 7 e o 8, tá? Então, hoje e amanhã, essa parte de VOF a gente vai fazer toda. São os exercícios mais que exigem um pouco mais de imaginação para poder resolver, né? Então, por isso que é bom o meu acompanhamento aqui. E desde semana passada eu já coloquei as duas aulas lá referentes a essa semana, né? Serão aulas assíncronas, e eu coloquei as aulas lá do professor Mauro Rodrigues, né, da USP, que está falando de câmbio. Deixei o link lá também, caso vocês queiram ver mais aulas deles, né? É a parte de macro aberto da USP, né? E, enfim, o link está lá, ele disponibilizou tudo, né? As aulas, os slides, então, para quem quiser ter o gostinho de como que é assistir aula na USP, né, tem essa oportunidade aí. Então, eu coloquei essas duas aulas, e na semana que vem, aí eu vou dar as duas aulas sobre ISLM-BP, e a gente basicamente encerra a parte de assuntos teóricos. Na outra semana, vai ser para resolver a lista de macro aberto que eu vou disponibilizar para vocês. Nessa parte da disciplina, eu não vou utilizar daqueles testes de múltipla escolha que eu utilizei na primeira parte, porque o SIGA aí, o meu SIGA, pelo menos, deu um pau danado, e ele não está conseguindo gravar mais as perguntas, sumiu com as minhas perguntas anteriores, então tudo que eu posso fazer aqui agora é sempre na base da discursiva, né? Não tem mais essa oportunidade de fazer, de marcar, de fazer múltipla escolha, tá bom? Então conforme eu mandei lá para vocês por aviso, né? No esquema lá de notícia, que vai por e-mail de vocês também. Então, vão ser duas avaliações, as duas vão ser abertas, tá? E tem que treinar, tem que fazer o gráfico, tem que escrever um pouco, tem que fazer um pouquinho de resumo, né? Estudar um pouquinho, porque a prova aberta de vocês não estava legal, assim, poucos alunos foram bem na prova aberta, né? Na parte de escrever e tal, e também o pessoal se enrolou bastante para enviar o PDF. Eu já tinha falado para dar uma treinada no aplicativo do celular, né, como é que faz o print pelo PDF, tem que mandar dentro do horário, né, tudo isso direitinho, tá bom? Então tem que estudar bastante, ficar bem esperto aí com as questões, e dessa vez, conforme eu já disse, são duas provas discursivas, uma só do capítulo 7 e 8, e outra só do capítulo 17 do Blanchard, e do capítulo 21 do Freud, que é a parte de ISLM-BP. Tá bom, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida? Ok, então. Então, essa semana eu devo mandar já para vocês essa segunda lista de macro aberta, né? E aí vai ter tempo aí bastante para vocês lerem, né? Depois acompanhar com a aula, a gente vai fazer ela junto também, esse tipo de coisa. Então, tá bom, pessoal. Alguma questão? Tá bom. Eu vou fazer essa lista, então, com vocês. Aquilo que eu não fizer, eu dou a resposta para vocês. Não preciso necessariamente fazer tudo, né? Mas é bom, tem que dar o VOF, né? Para vocês saberem o que está certo, está errado. E tem que fazer e tem que fazer a questão direitinho, né? Não dá para manipular a questão para falso verdadeiro só por conta do gabarito, né? E também na prova, não necessariamente eu coloco a questão igual, muda uma coisa ou outra lá, e quem não está entendendo se enrola para poder responder. Tá bom, então vamos começar, tá? Apareceu a questão 2 aí.
Então vamos lá. Então vamos lá, tá? Sempre é isso, VOF, juro como verdadeiro ou falso. Essas daqui, né? Temos os efeitos sobre a curva de deslocamento das curvas IS, aí cada questão é uma, tá? Prova eu nunca peço só para botar falso ou verdadeiro. Sempre tem que justificar, tá? Sempre tem que dar justificativa do porquê você está colocando falso ou verdadeiro. Tá? Quando chegar lá na ANPEC é diferente, é só falso ou verdadeiro. Porém, né, quem for fazer a prova da ANPEC para mestrado, tem que saber que, já saber de uma vez que uma errada não é uma certa, né? Então, se você chuta lá uma questão e ela está errada, ela vai anular uma certa que você fez sabendo o que você estava fazendo, né? Então vamos lá. Tudo aqui envolve questões de elasticidade. A política monetária é mais eficaz quando a curva IS é relativamente mais inclinada. Então, como que você vai fazer esse tipo de questão? Mesma forma que eu expliquei para vocês em sala de aula. Traço o gráfico ISLM, não decora, bota uma curva IS bem inclinada, dá uma linha para ela, bota uma IS pouco inclinada e bota uma curva LM, tá? E aí você pega e tá falando o quê? Tá falando da política monetária. Faz o choque aqui da política monetária. Então, política monetária sempre é aumento da oferta de moeda. Então, aumentei a oferta de moeda. Sempre, tá? Para você não se confundir, deixa claro aqui, ó, Y0, R0, você está saindo do ponto, é zero, tá? No exercício é uma coisa mais. E aí você tem essas duas possibilidades aqui, ó. Então, essa daqui vai ser o seu Y1' com R1', e essa daqui, Y1. Eu acabei que eu botei, esqueci de botar outra linha aqui, né? Outra linha aqui e R1, tá? Então, tá falso a questão, né? Porque você vê que a política monetária é mais eficaz quando a curva IS é relativamente mais inclinada, não, menos inclinada. Então, é essa curva IS aqui que é a mais inclinada, tá? Então, como é que você pode justificar isso daqui, né? Quando a curva IS ela é menos inclinada, né? O efeito sobre os juros é relativamente menor sobre a renda do que quando a curva IS é muito inclinada. Aqui, uma pequena variação dos juros, por causar uma grande variação sobre a renda, torna a política monetária menos potente ou menos eficaz, né? Eu utilizei outras palavras ali na primeira parte da lista, né? Eu utilizei potente ali, né? Quer dizer, na verdade eu não, né? Fica de hipocrisia não. A lista foi elaborada pelo Leandro quando ele dava aula aqui. Então eu utilizei porque também é um termo que vai ser utilizado, tá? Então a primeira aqui é falsa. Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? Então tá. Se for do consenso de todos, eu não vou fazer todas, não, porque essa primeira aqui é a parte mais fácil, são os exercícios mais fáceis, né? Então, bom, se ninguém falar nada, eu vou apagar e vou continuar. A política fiscal é pouco eficaz quando a curva LM é inelástica. Então, mesma ideia. Taxa de juros. Agora ele está falando da LM inelástica. Então, você vai fazer uma LM bem inelástica. E uma LM bem elástica.
LM duas linhas. E aqui você vai traçar uma IS, normal, né? E ele está falando que a política fiscal é pouco eficaz quando a curva LM é inelástica. Então, faz a sua política fiscal aqui, desloca LM, a IS, para fazer a política fiscal. IS0, IS1. E compara, né? Então, pega o vermelho aqui. Y0, R0. Aqui eu tenho Y', R1'. E aqui eu tenho duas linhas, R1, duas linhas. Bom, então o que a gente observa? Onde que a política fiscal é mais eficaz, né? Ela é mais eficaz quando a LM é elástica, né? E a política fiscal é pouco eficaz quando a LM é inelástica, né? Aqui nessa daqui, ó, é inelástica, tá? Então a questão está verdadeira, tá bom? Então, por que a política aqui, aí também tem isso, como é que você justifica, né? Por que essa política aqui, ela é pouco eficaz quando a LM é muito inclinada? Aí lembra que você está no caso clássico. Caso clássico, quando você faz política de demanda agregada, né? Aumento do gasto público, a taxa de juros, ela responde fortemente, né? Então, tem um efeito aqui sobre os juros, efeito do tipo crowding out, né? Os juros responde fortemente. LM pouco inclinada, você está mais próximo da preferência da liquidez, né? Você está mais próximo aqui do caso keynesiano. Tá bom, gente? Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Então tá bom. Não fala nada, eu vou andando. Um cenário que o governo federal tem expectativa de uma forte recessão, o aumento da oferta de moeda sempre é eficaz sobre o produto, né? Essa daí, nem vou fazer ela com vocês, está falsa, né? E aí a gente sabe por quê, porque depende da coisa, depende da elasticidade das curvas. No caso clássico, o modelo ISLM sugere que a taxa de juros, no modelo clássico, no caso clássico, perdão, o modelo ISLM sugere que a taxa de juros é insensível a políticas de expansão monetária realizada pelo governo. E aí, o que vocês acham? Falso ou verdadeiro? No caso clássico, o modelo ISLM sugere que a taxa de juros é insensível às políticas de expansão monetária realizadas pelo governo. Então, deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa. Ninguém respondeu nada, então vamos lá. Qual que vai ser o caso clássico, então? O caso clássico, o modelo ISLM sugere que a taxa de juros é insensível às políticas de expansão monetária realizadas pelo governo. O caso clássico é esse aqui, ó. Né? Aqui eu tenho IS. Então, no caso clássico, né, a LM é completamente determinada pela quantidade de... pela renda pelo motivo de transação, né? Então, nesse modelo aqui, né, não há deslocamentos em razão da mudança da oferta de moeda, né? No caso clássico, mudança da oferta de moeda
ela só afeta os níveis de preço. Certo? Certo, né? Então, tá verdadeiro. Olha lá, gente, ninguém perguntando nada. Com base no modelo SLM, a política monetária torna-se menos eficaz e a política fiscal torna-se mais eficaz caso o investimento agregado se torne mais sensível a alterações na taxa de juros. O que, que a questão está falando? Estou te perguntando duas coisas aqui. Está falando sobre a política monetária, torna-se menos eficaz, e a política fiscal torna-se mais eficaz caso o investimento agregado, que é o viés, se torne mais sensível às alterações na taxa de juros. Caso o investimento agregado se torne mais sensível às taxas de juros. Então, primeiro a gente tem que definir o que, que é, né, mais sensível às taxas de juros. Então, yes, yes. Tá? Então, o que, que significa dizer que o investimento agregado se torna mais sensível às alterações na taxa de juros? Significa que, vou botar LM aqui, né? Significa dizer que com pequenas alterações da taxa de juros, você tem uma grande resposta por parte da renda. Então, naturalmente, estamos nos referindo a esse tipo de IS aqui, né? Então, tá bom. Essa curva LM minha está toda sinuosa, né? É o mínimo de respeito aqui pelo modelo ISLM, né? Então, vamos lá. Com base no modelo ISM, a política monetária torna-se menos eficaz nesse caso? Então, vamos olhar aqui. Ó. Será que ela vai ser menos eficaz? Não, né? Ela vai ser, eu já estou olhando aqui, ela vai ser mais eficaz nesse sentido aqui. Então, a questão já está falsa. Já está falso. E no caso da política fiscal? Na política fiscal, você vai ter que marcar um ponto aqui e vai ter que deslocar as duas curvas, né? Deslocar IS para cá, vai ficar IS duas linhas 1, aqui é 0, e vai deslocar a IS linha para cá, né? E vai olhar a partir dessa LM aqui agora. Então, em termos aqui do encontro com a LM, o que, que acontece? Você tem aqui também, você tem aqui esse caso aqui, né? Pouca eficácia no caso da política monetária, né? No caso da política fiscal, né? Pouca resposta. E no caso aqui dessa da pouco inclinada, você vai ter uma resposta maior. Então ele fala assim que torna-se mais, caso o investimento, política monetária torna-se menos eficaz, a gente já viu que está errado, e a política fiscal torna-se mais eficaz. No caso da política fiscal, tá, tá errado também, né? Porque no caso da política fiscal, quanto menos a resposta, maior a eficiência. Então, em ambos os casos estão errados. Posso. Tá bom? Beleza.
Então, tá aí o gabarito, né? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok, essa primeira questão é uma questão mais fácil aí, né? Pelo menos para quem está acompanhando, quem deu alguma estudada, tal. As outras já começam a dar alguma apertada aqui. Mas o problema não é nem de fazer, porque o jeito de fazer é relativamente tudo igual. O problema é você interpretar de forma correta o que está sendo solicitado aqui, né? O pessoal, às vezes, espirro que está querendo sair, não sai. O pessoal dá uma enrolada aqui justamente para tentar confundir, né? O cara que está fazendo a prova e tal. Então é isso aí que a gente tem que mais ou menos aprender a interpretar juntos aqui, né? Considere o modelo SE e SLM para uma economia fechada. O Banco Central pode optar entre duas políticas alternativas implementadas através da compra e venda de títulos no mercado aberto. A primeira é ajustar a oferta monetária de modo a manter constante a taxa de juros. Então, vou entender o que é isso, né? A ideia aqui, então, é que o Banco Central ele vai manter constante a taxa de juros. Então, eu tenho aqui a demanda por moeda, né? Eu tenho aqui a oferta de moeda. Eu tenho aqui a taxa de juros. E aqui, nesse eixo aqui, eu tenho sempre o equilíbrio, tá? Não vou ficar escrevendo toda hora oferta igual a demanda aqui, não. Mas é bem simples. Se acontece qualquer coisa aqui no caso da renda aumentar, vamos supor que ela venha para cá, o Banco Central vai aumentar a oferta de moeda. Se Y1, se a demanda por moeda diminui, aqui no caso o Banco Central aumentou para cá, né? Se acontece alguma coisa e o Banco Central e a demanda por moeda diminui, o Banco Central, da mesma forma, ele reduz a oferta de moeda de modo que essa taxa de juros ela não mude, tá? É mais ou menos o que acontece atualmente com a política do sistema de meta de inflação, né? O governo ele controla a taxa de juros da mesma forma que a questão está falando aí, que é, por exemplo, ele fala que a taxa de juros, que a meta da taxa de juros Selic vai ser de 3%, vamos supor que realmente a taxa de juros. E aí, como é que ele faz para poder vigiar isso? Ele fica controlando, os bancos comerciais, eles têm o chamado depósito compulsório que eles têm que fazer no final do dia, né? Então, uma dada proporção dos depósitos bancários, eles têm que ser vinculados à conta do Banco Central, uma dada, tipo assim, 60%, eu acho que é isso. Não sei se é isso não, mas já foi já. Então, o Banco Central estabelece o seguinte: 60% dos depósitos bancários realizados naquele dia vão para a conta do Banco Central e ficam lá como depósito compulsório, tá? Então, se o banco naquele dia começa a emprestar dinheiro demais e ultrapassa os 60%, ele tem que pegar dinheiro emprestado em algum lugar. Então, ele pode pegar dinheiro emprestado com outros bancos comerciais, isso é uma operação rotineira entre bancos, e aí eles pagam o CDB, que é o Certificado de Depósito Interbancário, CDI, Certificado de Depósitos Interbancários, tá? E aí o que acontece? Essa taxa de empréstimo entre os bancos é que o Banco Central meio que tenta controlar, porque vamos supor que um banco ele comece a cobrar, sei lá, 4%.
aí o Banco Central entra emprestando a um preço a 3%. E aí ele está injetando moeda na economia. Tá? Vamos supor que pode ser o contrário. Vamos supor que ele está falando 3 e os caras estão aceitando emprestar por menos, por 2%. Aí ele vai fazer o processo contrário. Ele vai retirar moeda. Desse caso, ele vai colocar títulos. Ele vai falar o seguinte: olha, não empresta esse cara 2%, não, que eu vou colocar aqui para você o título da Selic a 3%. Então, ele vai lá e vai manipular a taxa de juros para um valor maior, certo? Ele vai retirar a moeda. Entenderam qual é a sacada? Então, essa primeira política do Banco Central é exatamente a política realizada em termos do sistema de meta de inflação, que é manter a taxa de juros constante, regulando a oferta de moeda. Tá? Então, esse resultado aqui, ó, de muda a oferta de moeda de acordo para manter a taxa de juros parada num determinado ponto, ele vai ter como resultado uma LM completamente horizontal, tá? Uma LM assim. E aí S normal, tá? Aquele R0 ali, ele vai ter essa cara que é LM. E aí ele vai lá e muda a taxa de juros para o ponto que ele quer, utilizando esse sistema de coloca oferta de moeda, retira a oferta de moeda, mantendo a taxa de juros constante. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Esse SLM aí, ele é o mainstream atual aí sobre comportamento dos bancos centrais mundiais, né? Porque no passado, os bancos centrais eles controlavam a oferta de moeda, né, os agregados monetários. Só que desde a década de 80 para frente, o Banco Central ele consegue controlar a dita base monetária, que é a quantidade de moeda, só que ele tem dificuldade para controlar a quantidade de moeda que está rolando na economia, porque o que acontece no banco é assim, eu tenho 10, empresto para você a 10, você paga o cara que você está devendo 10, e ele vai lá e deposita em outro banco 10. Então, na conta do banco 1 tem 10 e na conta do banco 2 tem 10. Então, tem 20 em termos de moeda, só que na realidade só tem 10. Isso daí, depois, numa disciplina chamada Economia Monetária, vocês vão ver que dá para calcular. Tem um multiplicador bancário, né? Que faz esse cálculo aí da quantidade de moeda. Então, o Banco Central, ele fala assim, ele regula a base monetária, né? Só que a quantidade de moeda é impossível ele regular, porque essa moeda ela vai rodando dentro da sociedade, ela vai de outro país, o banco pega dólar, troca por real e, imagina, né? Uma confusão danada. Então, ele não consegue controlar isso. A base monetária, os 10 ele controla, só que a quantidade de moeda não. Tá bom? Depois lá na disciplina do Paulo, lá, que geralmente é o Paulo Teófilo que dão, vai ficar um pouco mais claro. Bom, acho que vocês entenderam aqui, né? E a outra é manter constante a oferta monetária, deixando que a taxa de juros se ajuste. Aí a outra é a LM normal, né? A LM vai flutuar e pronto, acabou. E aí ele pede para você analisar os dois tipos de situações aí de política fiscal e monetária. Gente, eu sei que vocês não costumam perguntar muito, não, sabe? Mas hoje está acima da média. Parece que eu estou dando aula sozinho aqui. Era bom de vez em quando intervir, perguntar, a pessoa repete aí e tal.
porque senão fica difícil para nós aqui. Vocês têm prova hoje no segundo horário? Geralmente isso acontece na aula presencial quando tem prova no segundo horário, né? Então tá. Primeira questão. Sob a política 1, variações exógenas da demanda por moeda não devem causar variações no produto. Tá verdadeiro, né? De cara, porque se a LM fica parada, de acordo com o que eu expliquei, de acordo ali com a oferta de moeda, né? Se o Banco Central ele fica rodando, mudando a oferta de moeda para deixar a taxa de juros parada, então você vai estar nessa situação aqui que eu tinha escrito, né? YR. Isso aqui é uma reta, tá? E aí S. Então, houve mudanças na demanda por moeda, o Banco Central regula a oferta, então nada muda. Se os choques na demanda por índice... Oi. Então, nessa política, uma mudança na demanda, o governo ele vai ajustar isso, aumentando a oferta, é isso? Justamente. Aquele gráfico anterior. Se aumenta a demanda por moeda, eu aumento a oferta. Porque se aumentar a demanda, eu não mexer na oferta de moeda, Samuel, os juros aumentam. Pode se aumenta a demanda, eu aumento a oferta, os juros ficam inalterados. Se diminui a demanda e reduz a oferta, os juros também ficam inalterados. Porque se a demanda diminuir e eu não mexer na oferta, os juros caem. Tá claro, Samuel? Você tinha outra coisa a perguntar? Mas então não vai afetar o produto? Eu não entendi muito bem essa parte. Não vai afetar o produto pelo seguinte, ó. No caso normal, que não seja esse, eu teria esse daqui, ó, LM e S. No caso normal, se não fosse esse sistema aqui do Banco Central manter os juros constantes, aumentou a oferta de moeda, eu deslocaria LM aqui para frente, que alteraria o produto. Ou se a demanda de moeda diminuísse e eu não fizesse nada, idem, ia reduzir o produto. Entendeu? Nesse caso aqui, a LM não se desloca. Por quê? Por conta daquilo que eu havia explicado. Eu estou aqui, eu estou aqui. Aumentei a demanda por moeda, e aumentar a taxa de juros. Mas como eu estou regulando a oferta de moeda, eu vou lá e aumento a oferta de moeda. Reduziu a demanda por moeda e ia diminuir a taxa de juros. Mas como eu estou controlando a oferta de moeda para deixar o R0 constante, eu reduzo a oferta de moeda. Então, a taxa de juros não muda, a LM não muda. Porque o Banco Central está manipulando a oferta de moeda, entendeu? No caso da LM comum, essa manipulação de oferta de moeda não acontece. Então, qualquer coisa que acontecer na alteração ali da LM vai afetar o produto. Uhum. Então, nesse modelo, quando o governo está controlando a taxa de juros, a única coisa que vai afetar o produto vai ser uma política fiscal. Perfeito. A não ser que, boa pergunta, a não ser que o governo decida alterar a taxa de juros, ou para cima ou para baixo. Aí vai afetar o produto. Então o governo ele fala assim, ó, eu estou fixando aqui em R0. Que dificuldade. Eu estou fixando aqui em LM em R0, né? Em Y0. Aí o governo acha que a inflação está aumentando, está tendo uma aceleração da demanda agregada que não é compatível com o nível de oferta. Aí eu vou alterar a taxa de juros aqui para R1. Tá? Aí ele vai lá e aumenta aqui para LM1. Então ele vai fazer o mesmo esquema fazendo o quê? Ele vai reduzir
ele vai reduzir, ele vai reduzir a oferta de moeda, naturalmente, né? Eu estava aqui, oferta, demanda, ele vai reduzir a oferta de demanda, oferta de moeda, perdão, de 0 para 1, para aumentar a taxa de juros, certo? Aí ele vai aumentar a taxa de juros. Aí vamos supor que o mercado vai lá e tem um aumento exógeno da demanda por moeda, né? Vamos supor que as pessoas começam a demandar mais moeda e venha para cá. Aí ele vai lá e faz o quê? Altera a oferta de moeda de novo para um ponto aqui para frente, por exemplo, para manter aqui no R1. Então, se a demanda aumenta ou diminui, ele vai lá e entra no mercado de títulos, colocando ou tirando títulos. Entendeu? Então, nesse caso aí, ele aumentou para R1. Vamos supor que comece o juros de mercado entre bancos, começa a aumentar a taxa de juros. Aí ele vai lá, intervém no mercado e injeta moeda. Fala assim, não, eu te dou juros ali no R1. Não precisa pegar emprestado com um banco comercial, não. Eu vou te dar o R1. Te empresto no R1. Se fica abaixo, ele faz o contrário. Não, toma esse título público aqui numa taxa mais alta, que aí você não precisa emprestar para ele numa taxa tão baixa. Eu te dou esse título público aqui numa taxa de juros mais alta. Isso aí são os leilões de títulos públicos, que acontece quase que diariamente, que é a forma que o Banco Central tem de manter a taxa de juros constante, entendeu? Ele tira e coloca a moeda, variando ali os títulos públicos. Tá bom, Samuel? Professor, se ele quer aumentar a taxa de juros, ele vende esses desculpa. Se ele quer aumentar a taxa de juros, ele vende esses título público a uma remuneração maior. Então, diminui a quantidade de moeda, não é? Demandada. Se ele quer aumentar a taxa de juros, o que ele faz? Vamos supor que a taxa de juros de mercado ali entre os bancos está 2%. Aí, banco comercial, que emprestar para o outro banco, o Banco Central chega para mim e fala assim, não, eu te empresto, pode tomar emprestado comigo em título público a 3%. Aí, esse banco, quem emprestar para o outro a 2%, ele fala assim, cara, agora eu só posso te emprestar a 3%, porque senão eu vou preferir emprestar para o governo aqui, para o Banco Central, que é livre de risco e tal, né? Entendi. É assim que ele faz. Essa manipulação é praticamente diária. Leilões de títulos públicos são praticamente diários. Se choques na demanda por bens e serviços prevalecem em relação a choques na demanda por moeda, a política 1 deve ser ceteris paribus mais eficaz do que a política 2 para estabilizar o produto. Vamos entender isso daí, né? Então, o problema não é nem fazer, o problema é você entender o que ele quer, né? Então, se choques na demanda por bens e serviços prevalecem em relação a choques na demanda por moeda, então vamos lá. Eu tenho aqui a política 1, que é LM0, linha aqui. E a política 0, duas linhas. E aqui eu tenho uma IS. Então, se choques na demanda por bens e serviços prevalecem em relação a choques na demanda por moeda, significa o seguinte, que o deslocamento da IS vai ser sempre maior do que um deslocamento aqui da CLM, tá?
Então, se eu deslocar essa IS daqui para cá, essa LM vai deslocar menos. Então, a política 1 deve ser ceteris paribus mais eficaz do que a política 2 para estabilizar o produto. Então, tá. Então, eu vou dar um choque grande aqui na IS. Eu vou dar um choque aqui, o deslocamento que eu fiz aqui, ó. Eu vou dar um choque aqui menor na LM. Duas linhas. E essa curva aqui eu não mexo com ela, porque ela não altera, né? Ela é fixada aqui em R0. Bom, então eu estava nessa situação aqui. E aí eu vou comparar agora com essa e essa aqui, tá? Que é a política fiscal e a política monetária. Então, o que acontece? Nessa política 1, o produto ele vai ter um impacto aqui fora, ó, Y1. E nessa política 2, o impacto é bem menor, né? Aqui em... Aí você pode marcar aqui a taxa de juros, né? Que vai aumentar. Então, na política 1, a volatilidade do produto ela é bem maior do que no caso da política 2, tá? Então, o efeito de um aumento nos gastos... Perdão. Então a política 1 deve ser ceteris paribus mais eficaz do que a política 2 para estabilizar o produto. O que significa estabilizar o produto? Baixa variação, tá? Estabilizar o produto significa que eu quero alguma política que deixe relativamente mais próximo aqui do Y0, que no caso vai ser essa daqui. Então, essa política aqui ela é mais potente sobre o produto, mais potente, mais eficaz, só que em termos de estabilização, ela não é tão boa. Essa política aqui, que deixa a taxa de juros flutuar, ela é uma política que gera maior estabilidade para o produto, porque, né, a mudança aqui ela é relativamente menor do que esse caso aqui. Tá? Então, por isso a questão aqui está falsa. Dúvidas aí, pessoal? Entenderam a ideia da questão? Professor, você pode explicar de novo? Tem alguma coisa específica que você não pegou, Samuel? Cara, eu entendi a lógica do gráfico, mas eu não entendi muito na interpretação. No caso da LM horizontal, aquela que o Banco Central mantém a taxa de juros constante, você verifica que o efeito da política fiscal ele é maior, correto? Sim. No caso da LM normal, aquela que o Banco Central deixa os juros flutuar, o efeito sobre a renda ele é menor, ele é mais perto da renda inicial, correto? Uhum. O que a questão está falando? Ele está falando o seguinte, que para a estabilização do produto, a política 1 deve ser ceteris paribus, mais eficaz do que a política 2 para estabilizar o produto. Então, mais eficaz para estabilizar o produto. Estabilizar o produto significa manter o produto ali mais próximo do seu valor inicial. Então, em termos gráficos, a LM vertical, horizontal, ele não é eficaz para estabilizar o produto, ele é eficaz para aumentar ou diminuir o produto, mas não para estabilizar. Tá bom? Tá, beleza. Beleza, então. Que é esse resultado aqui, ó. Próxima questão. O efeito de um aumento nos gastos públicos sobre o nível de renda será maior sobre a política 1 do que a política 2. É o gráfico que eu acabei de
a pagar, né? Tá? Foi justamente isso que aconteceu ali, ó. O efeito do aumento dos gastos públicos sobre o nível de renda será maior sobre a política 1 do que a política 2. Exatamente aquilo que nós achamos ali. O gráfico que eu apaguei. Sobre a política 1, o Banco Central deve vender títulos no mercado aberto diante de um aumento da demanda por moeda. Então vamos analisar. A demanda é igual à oferta. Na política 1, eu quero manter essa taxa de juros constante. Então, sobre a política 1, o Banco Central deve vender títulos no mercado aberto diante de um aumento na demanda por moeda. Então, aumento na demanda por moeda. Eu vou aumentar a minha demanda por moeda. Então, está tendo uma pressão de aumento dos juros, né? Daqui para cá. O que o Banco Central tem que fazer nesse caso? Eu não fui muito feliz aqui no meu gráfico, né? Abri muito aqui. O que o Banco Central ele deve fazer? Ele deve aumentar a oferta de moeda, certo? Então, como é que o Banco Central ele aumenta a oferta de moeda? Vendendo ou comprando título público? O que vocês acham? Acho que comprando, que ele pega o título e joga a moeda no mercado. Perfeito. Então, ele vai comprar o título público. O que a questão está falando, né? A questão está falando que o Banco Central deve vender. Não está errado. Deve comprar. O professor, Pode falar. no caso, ele vende quando ele quer segurar mais moeda, né? Quando ele quer reter moeda, ele vende, porque ele vai trocar, ele vai passar o título para o mercado e vai pegar a moeda de volta. Beleza? Beleza. Beleza, então é isso. Sobre a política 2, ou seja, deixa a taxa de juros flutuar, o Banco Central deve comprar títulos no mercado aberto diante de um aumento da disposição do público e reter moeda da forma manual. Sobre a política 2, o Banco Central deve comprar títulos no mercado aberto diante de um aumento da disposição do público em reter moeda na forma de moeda manual. O que significa isso? A política 2 fala manter constante a oferta monetária M1, deixando que a taxa de juros se ajuste. Manter constante a oferta monetária M1, deixando que a taxa de juros se ajuste. Então, o que está acontecendo? É isso que está escrito aqui, né? Na política 1, eu vou manter constante a oferta monetária, deixando que a taxa de juros se ajuste. E aqui o que está acontecendo, né? Está acontecendo um aumento na disposição do público em reter moeda. Então, é como se fosse um sistema meio de preferência pela liquidez. O público ele está pegando da quantidade de moeda total da economia e está diminuindo a oferta de moeda. Por quê? Porque eles estão tirando do sistema econômico e não está retornando. Então, é como se você tivesse aqui, uma redução da oferta de moeda exógena. E aí a questão está falando que o Banco Central ele quer deixar essa oferta de moeda aqui constante e deixar a demanda flutuar. Tá certo? Então, você está vendo uma redução da retenção de moeda por parte do público, você está tendo uma redução aqui da oferta de moeda. Beleza? Então, nesse caso aqui, a questão está verdadeira. Dúvidas, pessoal?
Tranquilo, né? Então tá. Considerando o modelo ISLM, para uma economia fechada e com governo, né, que é o que a gente está analisando, são corretas as afirmativas. O efeito deslocamento, crowding out. Olha, gente, falar nisso, ó, o efeito crowding out aí deu um baile aí, boa parte de vocês, viu? Efeito crowding out é deslocamento, tá? Aqui, ó. Y é igual a consumo mais investimento mais gasto do governo. Gasto do governo. Y menos C menos G é igual a investimento. Y menos C menos G, poupança, é igual a investimento. Quando o governo aumenta os gastos dele, ele está reduzindo a oferta agregada, a oferta, né, a oferta agregada da economia. Então, eu estava aqui, aqui é poupança igual a investimento, aqui é minha taxa de juros. Quando o governo aumenta os gastos dele, ele reduz a oferta, a poupança da economia, que reduz aqui a quantidade de poupança com investimento, que aumenta a taxa de juros. A essa redução aqui do investimento aqui da economia, vou até escrever aqui, ó. Essa redução aqui, a esse deslocamento, chama-se crowding out, que é a mesma coisa que deslocamento, tá? Então, no modelo clássico, não no modelo keynesiano, mas no modelo clássico, todo aumento do gasto público gera o efeito deslocamento, porque vai aumentar a taxa de juros e vai reduzir o investimento agregado da economia. Só isso que é efeito crowding out, mais nada, tá? Não tem viagem adicional nenhuma além disso daí, tá? É só isso que é para falar. Então está falando aqui, ó, o efeito crowding out é máximo em presença da armadilha da liquidez. Já vimos que não, né? Por quê? Porque no caso clássico, qual que é a cara? Eu tenho uma LM muito em pé e uma IS bem pouco inclinada. Tá? E aí retornem lá as minhas aulas que eu falei sobre isso. Então, no caso clássico, né, todo o aumento aqui da IS vai refletir única e exclusivamente no aumento da taxa de juros. Tá bom? Só movimentos aqui da oferta de moeda é que vão conseguir ter algum deslocamento aqui sobre a renda, né? E aí tem um problema da demanda agregada que a gente já viu. Na hora que você aumenta a oferta de moeda, aumenta o nível de preços e você nunca sai desse ponto aqui. Tá? Tudo bem, pessoal? Agora, no caso keynesiano, é o contrário disso aqui, ó. A LN, ela é muito deitada, que é o caso da preferência pela liquidez, e a IS, ela é muito em pé, uma vez que os juros não respondem, o investimento não responde aos juros, né? O investimento é autônomo. Tá? Então, eu tenho aqui o R0, o Y0. Então, o efeito crowding out, ele é máximo nesse caso aqui, ó. Que não tem nada a ver com a LM da preferência pela liquidez, que é o caso keynesiano. Tá bom? Então, nesse caso aqui, se você faz política fiscal, qualquer deslocamento aqui, ele vai refletir única e exclusivamente no aumento dos juros, que é o efeito crowding out, que é o aumento dos juros. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, você pode fazer, aqui, ó, praticamente aqui o Y não responde. Nesse caso aqui da preferência pela liquidez, não.
Na hora que você faz aqui o investimento fiscal, os juros não respondem nada e a renda responde consideravelmente, tá? Então, aquela questão ali, ela está completamente errada, tá? O efeito de deslocamento é máximo na presença da armadilha de liquidez? Não, tá? Ele é máximo no caso em que a curva LM está no caso clássico, ou seja, que não responde aos juros, que não responde ao motivo de especulação para retenção de moeda, só responde, a moeda só responde por motivos de transação. Ok, pessoal? Beleza. Professor, Oi. aí no caso do modelo keynesiano, que a LM ela é mais deitada, isso vai refletir aquela questão da armadilha por liquidez, porque as pessoas vão preferir reter moeda com taxa de juros menor para não ter perda de capital em um eventual aumento da taxa de juros e perder capital nos títulos? Seria isso? Perfeito, perfeito. Nesse caso aqui, as pessoas estão esperando que os juros vão aumentar, e aí as pessoas estão esperando que os juros vão aumentar, então o que acontece? Quando você faz políticas fiscais aqui, né, os juros, ele não responde, eu até botei errado aqui, né? Nesse caso aqui, junta duas coisas, tá? A primeira é que o investimento não responde muito aos juros, responde pouquíssimo aos juros. Ele é autônomo, ele depende de uma previsão subjetiva dos empresários em relação ao futuro. Como Keynes sugere, está baseado em motivações muito fracas, né? Então, muda repentinamente. Então, você está variando os juros aqui, ó, para caramba, e a renda está respondendo pouco, né? Aí, no caso que da preferência pela liquidez que você perguntou, é o contrário. A renda aumenta muito e os juros não aumenta nada, tá? Por quê? Porque as pessoas não estão demandando, não vão demandar a moeda, vão demandar a moeda esperando que os juros aqui aumente. Então, a preferência para liquidez é o quê? Eu retenho bastante moeda sem uma mudança dos juros. É exatamente isso que você colocou. Tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Beleza. A eficácia da política fiscal é nula no caso clássico. O que é o caso clássico? Seria esse daqui, né? Que a LM, ela é vertical. Ou tipo esse aqui que eu acabei de explicar, né? Ele está falando que a eficácia da política fiscal é nula no caso clássico. É naturalmente verdadeiro, né? Com a LM aqui vertical, toda vez que você faz deslocamentos aqui da IS, o caso clássico, ele vai ser aquele, né? LM assim, renda, fixada, yes. Aumentei, fiz política de expansão fiscal, não muda a renda e vai tudo para os juros. Então, correto. Quanto maior for o multiplicador dos gastos autônomos, a gente sabe quem que é, né? Aquele Bzinho. Menos inclinado será a curva IS, o que tudo mais constante aumenta a eficácia da política monetária. Então, vou analisar essa questão aí. Isso daí é uma questão tanto quanto mais de matemática do que
Tem algum quê de matemática, né? Bom, então o que significa... Aí assim, é bom o camarada já ter mais ou menos na cabeça qual que é a curva de demanda agregada com o multiplicador, né? Então, aqui é 1 sobre 1 menos B. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho consumo autônomo, eu tenho aqui gasto autônomo, e eu tenho aqui menos uma letra qualquer. Qual letra que a gente pode usar aqui para investimento? Sei lá. A pessoa gosta muito desse izinho aqui, né? Multiplicado aqui pelo isão. Esses três aqui já funcionam para a gente, né? Então, quanto maior for o multiplicador dos gastos autônomos, que é esse cara aqui, ó, esse cara é o multiplicador dos gastos autônomos, tá? Você pode chamar, se você quiser facilitar, chama ele de K. Aqui, ó, vamos sumir com ele, né, para facilitar as contas. Então, quanto maior é o K, ele está falando que mais inclinada será a curva S. Será que é isso mesmo? Então, eu tô comendo farofa de areia aqui, né? Obviamente, que é mais inteligente da nossa parte, chamar isso aqui de taxa de juros, né? Maior a taxa de juros, multiplicada aqui pelo... Não, nada disso. Taxa de juros é uma variável. É o iota multiplicado pelos juros. Agora vai, né? Isso. Então, quanto maior for o multiplicador dos gastos autônomos, que isso aqui, menos inclinada será a curva S. Qual que é a inclinação da curva S? A inclinação da curva S eu tenho R aqui, eu tenho Y aqui. Então, eu vou procurar dr dy, tá? Essa daqui que é a inclinação. Eu vou fazer aqui a derivada em relação a Y. Estou chamando esse cara de K aqui. E a derivada em relação a R vai ficar menos I dr. Aí, para achar essa inclinação, o que eu faço? Passo esse cara dividindo, né? Passo esse cara e passo esses dois caras para cá. Isso mesmo? Né? Então, dr é igual a 1 sobre K, que multiplica I, menos esse cara, dy. Será que eu fiz tudo certo? Né? Aqui é o dr, KI, vem para cá, sinal de menos, dy, ele passa para cá, essa turma passa para cá, beleza, tá certo. Então tá, uma curva muito inclinada significa ela bem em pé, né? Bem em pé. Uma curva pouco inclinada significa ela bem deitada. Então, quanto maior for dr dy, mais inclinada ela é. Quanto menor, menos inclinada ela é. Então, quanto maior for o multiplicador dos gastos autônomos, maior for esse cara, menos inclinada será a curva. Falso, né? Porque aqui, ó, se esse cara for maior, diminui esse cara todo aqui. Porque tudo mais constante, aí... Acho que eu estou falando bobagem aqui, né? Estou falando bobagem? Estou falando bobagem. Por que eu estou falando bobagem? Uma curva muito inclinada, o que eu tenho? Eu tenho uma grande variação no R, uma pequena variação no Y. É isso? Vamos fazer esse trem aqui mais... uma forma mais elegante. Estou me enrolando aqui com as elasticidades. Então, tem duas possibilidades. Uma IS bem assim e uma IS bem pouco inclinada. Numa IS muito inclinada, o que eu tenho? Uma grande variação do R em função de uma pequena variação do Y.
ou seja, dr dy é grande. E aqui eu tenho o contrário, uma pequena variação do R, uma pequena variação do Y. Então, dr dy é pequeno. Então, quanto maior for o multiplicador dos gastos autônomos, quanto maior for esse cara aqui, menos inclinada será a curva IS, menos inclinada será a curva IS, tá? Porque esse cara aqui vai aumentar, esse cara aqui todo vai diminuir, eu estou nesse caso aqui. Tá confuso, gente? Ou conseguiram acompanhar? Tá um pouco confuso? Qual parte, Jonas? A inclinação? Então tá. Então tá bom, ó. O que é uma inclinação? O próprio nome já diz, né? O que é uma inclinação grande, tá? É uma em que o valor aqui dr dy também é grande. Por quê? Porque eu tenho uma pequena variação. Esse caso aqui, ó. Eu tenho uma pequena variação do y e uma grande variação do R. Então, aqui, ó, dr dy, né? Esse cara aqui está pequeno e esse cara aqui está grande. Então, esse cara está grande, esse cara está pequeno, então a inclinação é grande. Então, muito inclinado, dr dy tem que ser grande. Agora, esse caso aqui, ele vai ser o contrário, né? Eu tenho uma grande, se eu tiver uma grande variação, uma pequena variação aqui do R, eu tenho uma grande variação do Y e uma pequena variação do R. Então, o dr aqui está pequeno, o dy está grande. Então, esse caso aqui, pouco inclinado, o dr dy também é pequeno. Tudo bem aí, Jonas? Só confirma para mim se essa parte você entendeu. Beleza. Agora vamos para o que a questão está pedindo. A questão está falando o seguinte: quanto maior for o K, que é o multiplicador dos gastos, né, que eu dei esse nome aqui para facilitar as contas, mais inclinada está a curva, é isso? Quanto maior for o multiplicador dos gastos, menos inclinada. Isso. Menos inclinada. Então, se esse cara aqui cresce, esse cara aqui todo, ele diminui. Então, está exatamente no que ele está falando. A curva IS está menos inclinada. Porque o K está crescendo, o denominador aumenta, né? A inclinação como toda que ela diminui. Então, menos inclinada. Confirma para mim se você entendeu, Jonas. Então, a primeira fase minha foi só chegar se essa primeira parte do VOF estava correto. Se de fato é isso mesmo. Maior multiplicador, menor a inclinação. Agora eu vou para a segunda parte, que é a sua pergunta. Aí, o que a pergunta agora tá falando, né? O que ela continua, continua falando a questão? Está falando que tudo mais constante aumenta a eficácia da política monetária. Agora eu vou verificar se a política monetária, para esse caso, ela é mais eficaz. Então, bota IS aqui, que é o caso que ele falou, né? Vou comparar com essa outra IS aqui, linha, duas linhas, aí tanto faz, tá? E boto a LM aqui, ó.
Aqui é o Y, aqui é o R. Né? E aí eu faço minha política monetária. Né? E aí verificamos que, de fato, ela vai ser mais eficaz do que o caso anterior. O caso da IS mais inclinada. Tá? Então, está verdadeiro. Quanto mais elástica for a demanda por moeda taxa de juros, mais inclinada será a curva LM. Outra história aí para a gente avaliar, né? Deixa eu ver se está tudo bem para o Jonatas. Não, então tá bom. Jonatas, está respondido aí? Qualquer coisa, eu ligo o microfone e falo. Beleza. Então, gente, essas coisas que eu estou fazendo, assim, essa lista eu já corrigi ela, essa lista aqui, né? Eu já fiz ela algumas vezes na minha vida, inclusive quando eu fiz a Unpack, né? Não, obviamente que as questões que são mais longas de quando eu fiz a Unpack. Tem 20 anos que eu fiz a Unpack. Mas eu já usei essa lista aqui para dar disciplina, né? Para dar curso de extensão, enfim. Assim, nem é necessário colar. Você tem que entender a coisa e você pode inventar a letra do jeito que você quiser, tá? Por exemplo, quanto mais elástica for a demanda por moeda, taxa de juros, mais inclinada será a curva LM. Então, o que significa uma demanda por moeda elástica à taxa de juros? Então, a gente sabe que a curva de demanda por moeda ela tem essa cara aqui, né? Estou fazendo ela bem elástica. Aqui é o R. E aqui a parte de demanda igual a oferta de moeda. Então, o que é uma curva bem elástica, né? Significa que... o que significa isso? Significa que quando você está aumentando a oferta de moeda, a taxa de juros está respondendo para danar, né? Então, você aumentou a taxa de juros e você teve uma grande resposta aqui por parte dos juros. E uma curva pouco elástica, fazendo aqui pontinho, ó, seria aquela... Vamos comparar, né? Para não falar besteira. Então, vou fazer uma curva de demanda por moeda menos elástica e uma curva mais elástica. Essa aqui é a curva mais elástica, essa aqui é a curva menos elástica, correto? Então, quando você faz uma oferta de moeda, quando você aumenta a oferta de moeda, quando essa curva aqui ela é mais elástica, a taxa de juros ela está respondendo pouco. Quando essa curva aqui ela é mais inelástica, ela está respondendo mais, né? Então, o que significa isso? Significa que a inclinação DR ela é relativamente baixa. Eu estou deduzindo a questão aqui, tá? Para poder responder ela. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que a oferta de moeda, ela depende de um K1, que multiplica a variação do Y, que é decorrente aqui da demanda por transação, menos um K2, multiplicado aqui pela taxa de juros. E aí, o que eu... O I não, né? Estou usando o R. E aí, o que eu deduzi? Que no caso da demanda muito elástica, esse DR aqui, ele tem que variar pouco. Então, na hora que eu... Não sei nem se eu preciso disso tudo, né? Mas, enfim, quando eu faço aqui a minha análise, K1, DY, passa esse cara para cá.
E eu vou fazer cruzado, né, que eu preciso de dr, dy, então esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Beleza, o que eu já descobri, né? Esse K2 aqui, ele é relativamente baixo. Relativamente baixo? É, né? Então ele é baixo. E vai fazer então a LM mais inclinada? Será que está certo isso? Bom, não sei se eu deduzi certo, né? Vamos descobrir. Quanto mais elástica for a demanda por moeda taxa de juros, mais inclinada será a curva LM. Meu gabarito aqui está falso. Quanto mais elástica for a demanda por moeda, taxa de juros, mais inclinada será a curva LM. O que eu fiz de errado? Vamos descobrir, né? Deixa eu olhar o livro aqui. Fatores que determinam a inclinação da curva LM. Na página 142. Ah, tá, ok. A questão da inclinação da curva, ele analisa com base no efeito sobre a renda e não na taxa de juros, como eu estava. Tem que comparar as duas, né? Então, numa curva muito inelástica, ele está falando que numa curva de demanda muito inelástica, o que acontece é que o efeito renda, isso aqui que eu fiz está errado, tá? Vamos botar o livro aqui e entender. E vamos deduzir corretamente. No caso de uma curva muito inelástica, o que eu tenho aqui é a oferta de moeda. Eu tenho essa curva relativamente assim, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é minha curva de demanda por moeda, Y0. Isso daqui é minha oferta igual a demanda. Isso daqui é igual a minha taxa de juros. Então, dado o aumento na renda, uma curva muito inelástica, o que vai acontecer é que a taxa de juros ela responde muito mais
do que a variação da renda. É isso daqui, ó. E numa curva elástica vai acontecer o contrário. Então, numa curva muito inclinada, DR é maior do que DY. Como o DR, ele é esse camarada aqui, K2, né? Então, à medida que ele for bem maior do que esse cara aqui, nós vamos ter uma curva... É isso mesmo? É isso, não é, gente? Como o efeito do DR ele é muito maior do que do DY. Ah, tá. Isso aqui se traduz diretamente numa curva LM, em que a variação do R é muito maior do que a do DY. Então, o que acontece aqui está se refletindo aqui. Tá. Só essa coisa do K2 aqui que não estou conseguindo entender. Porque pela minha lógica aqui, se o K2, ou eu fiz alguma coisa errada aqui em termos de conta, né? Se o K2 for relativamente maior do que o K1, esse cara aqui era para ser menor e não maior. Alguém consegue enxergar alguma coisa diferente aqui? Sim ou não? Eu estou lendo o livro aqui e ele dá de bandeja aqui, né? Ele simplesmente fala que se o K1 for maior do que o K2, então essa curva vai ser muito inclinada. Então, essa lógica de associar que o maior DR aqui está associado com o maior K2 está errada, tá? Essa relação não é direta. O fato do K2 ser maior ou ser menor, ele não determina diretamente a inclinação. O que vai determinar diretamente a inclinação é a equação final que você chega, nesse caso, o livro está falando. Quanto maior for K1, maior vai ser a variação, maior vai ser a inclinação, tá? Então, cuidado aí na hora de fazer análise de exercício e você associar maior coeficiente K2 com maior variação do DR, tá? Essas duas coisas não são diretamente associáveis. Tudo bem, pessoal? Então, o que vale na análise dessa questão aqui é isso daqui, né? Se eu tenho uma resposta maior do DR aqui na curva LM, né, em relação à mudança aqui na taxa na variação da renda, isso vai se refletir diretamente aqui na minha LM. Então, quanto mais elástico for a demanda por moeda da taxa de juros, mais inclinado será a curva LM, tá falso, ao contrário. Tá? Então, dê uma estudada lá de volta, lá no capítulo do Freud, que fala sobre isso, sobre inclinações, e tentem lá tirar as dúvidas, ou tragam as dúvidas aqui amanhã. Uma redução dos gastos públicos acompanhada da contração da oferta de moeda reduz a taxa de juros e a renda. Essa está mais fácil, né? Espero eu.
Uma redução dos gastos públicos acompanhada de contração de oferta de moeda e reduz a taxa de juros e a renda. Bom, se você for pela lógica normal, você vai falar que isso é verdade, né? Se você botar a LM aqui, e a IS aqui, você vai lá e fala assim, uma redução dos gastos públicos, o que vai acontecer? IS1, né? Então, então aqui foi a redução dos gastos públicos, acompanhada de contração da oferta de moeda, reduz a taxa de juros e a renda. Não necessariamente, né? Porque você pode fazer uma redução da oferta de moeda até o ponto em que a taxa de juros ela permaneça constante, tá? Você poderia fazer menor aqui também, né? Mas você pode manter a taxa de juros constante, reduzindo aqui a oferta de moeda. Então, essa questão aqui está falsa, tá? Então tá bom, pessoal. Para amanhã eu vou deixar essas 3 últimas aqui, né? E a gente continua discutindo. Alguma dúvida aí, pessoal, do que foi discutido hoje? Ou tá tudo tranquilo? Fala, Jonas. No modelo keynesiano, qual é o efeito de G sobre a taxa de juros? Bom, se você olhar pelo gráfico ISLM, que é o que interessa para a gente nesse momento, toda vez que você fala em modelo keynesiano, você pode associar diretamente esse gráfico aqui, ó. Uma IS bem inclinada e uma LM bem deitada, um pouco inclinada. Então, o efeito de G sobre a taxa de juros é um efeito relativamente baixo. Isso explicando em termos gráficos, né? Então, você fez aqui um deslocamento dos gastos públicos, né? De S0 para S1, aumentou o gasto público. O efeito sobre a taxa de juros é baixo, o efeito sobre a renda é alto, tá? Por que isso vai acontecer? Porque pela ideia da preferência pela liquidez, as pessoas não demandam moeda só em razão do G, né? Mas demandam moeda também a expectativa do G não, do Y, né? Então as pessoas demandam moeda também na expectativa que os juros ele pode aumentar. Então os juros ele não responde tanto por 2 motivos. Esse da preferência pela liquidez e o outro motivo, eu estava pensando mesmo, a ausência do efeito crowding out, né? Quando você aumenta o G, você não tem o efeito de deslocamento que tem no modelo clássico. Respondi, Jonas? Ou tem alguma coisa que está te incomodando, alguma outra ideia aí que está... respondi. Então, tá. Então, o que eu aconselho a você fazer? Dá uma voltada lá no capítulo 7, na hora que ele vai fazer as discussões lá das políticas econômicas, ele vai lá e fala assim, quando a LM está bem inclinada, eu faço uma política fiscal e a taxa de juros, ela cai pouco, ela não tem uma grande resposta, ou seja, ela não vai variar muito. Aí ele vai dar uma explicação lá.
Isso, fazer uma explicação longa. Entendeu? Então dá uma voltada no capítulo 7 e lê lá e tenta entender o que está acontecendo. Se você não conseguir entender, você me passa aqui de volta e a gente discute aqui de volta. Tá? Mas dá uma retornada lá sobre os fundamentos, que eu acho que a tua dúvida está mais relacionada aos fundamentos do que propriamente à questão gráfica, né? A questão gráfica deslocou daqui, deslocou para lá, você tem o resultado. Certo? Então tá, pessoal. Eu vou parar a gravação.